Hoje eu vou apresentar aqui o fruto de algumas reuniões que a gente teve entre nós da cardiologia, da enfermaria, o pessoal do ambulatório de cardiologia, da cirurgia cardíaca, da direção, da enfermagem, do pós-operatório, quem mais? Que a gente tentou definir da fisioterapia, desculpa, que a gente tentou definir uma linha de cuidado para o paciente cirúrgico cardiopata, devido aos problemas que nós estávamos e estando ainda tendo em relação a esse fluxo. Tá certo? A doutora Cláudia deve estar chegando aí, que foi a idealizadora. É, Primeiro que é a linha de cuidado, né? Ela expressa fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. Qual era o objetivo? O objetivo que a gente traçou para a linha de cuidado do paciente cardiopata cirúrgico do HU. Que o paciente fosse operado no menor espaço de tempo possível, tendo com mortalidade dentro da predita. Certo? É algo bem. Quem foi que participou? O pessoal da fisioterapia, nutrição, enfermagem, pessoal da UTI pós-operatório, cirurgiões cardiovasculares, a direção e a cardiologia clínica. Então, a primeira coisa que a gente fez foi traçar quais eram os problemas e as possíveis soluções que estavam ocorrendo em relação à linha de cuidado do paciente cardiovascular. Né? Então, quais foram os problemas que nós encontramos e quais foram as primeiras soluções a serem empregadas? Né? A gente tinha aqui em preto, né, ausência de fluxo, protocolos e processos, não existia um fluxo determinado antes. Tinha deficiência de pessoal, realmente perfusão, dentista, cirurgião, falta de insumos e equipamentos e a baixa resolutividade cirúrgica por uma alta demanda interna. Quais foram as soluções que foram propostas para essas problemáticas? Né? Em relação à ausência de fluxo, né, a gente propôs construir fluxo, validar os protocolos que já existiam no hospital e tentar construir e validar dos protocolos multidisciplinares. Em relação à deficiência de pessoal, a gente viu que havia necessidade da contratação de mais um cirurgião, contratação de perfusionistas, inserção de um residente de cirurgia geral nos procedimentos cirúrgicos. Em relação à falta de insumos e equipamentos, isso foi realizado uma listagem, porque nem isso a gente não tinha mão, né, dos insumos e equipamentos que estavam faltando e já foram colocados ali em processo de licitação. Em relação à baixa resolutividade, por conta dessa demanda, a gente definiu que tem que ter pelo menos 4 cirurgias por semana e que a fila de pacientes será gerenciada pela linha de cuidado, né? Pela Jerusa e pelos diaristas da enfermaria, eu e a doutora Rochelle. Então, como é que se traçou esse fluxo? Né? Tudo começando através do ambulatório de avaliação pré-operatório, que hoje está a cargo da doutora Ieda, certo? E de uma certa forma que haja uma interação multiprofissional entre nutrição, fisioterapia, enfermagem, psicologia, serviço social, até que o paciente chegue na enfermaria, que vai ficar sobre cuidados do Dr. Carlos Roberto, meio da doutora Rochelle, sempre junto da equipe multiprofissional, passe para o centro cirúrgico, o UTI pós-operatório com a doutora Fátima Rosane, volte para a enfermaria de cardiologia com a gente e que tenha amarrado o ambulatório pós-operatório, que é com a doutora Ieda. Acabou de chegar. Certo? Então, quais são os processos para a linha de cuidado? Né? A primeira coisa que a gente fez em relação ao pré-operatório é uma organização da fila dos pacientes a serem operados. Né? Então, foi definido que todos os cirurgiões irão operar como primeiro cirurgião. Nós temos alguns. Havia um esquema diferente anteriormente, no qual agora todos irão operar como cirurgião principal, claro, se desejarem, rodiziando no seu dia de cirurgia. São 4 dias cirúrgicos e assim andará a fila. Né? Seria um paciente por dia, por semana, proveniente do ambulatório. 2 pacientes seriam pacientes que seriam encaminhados do messejano, que estariam vindo através da regulação de leitos do Estado, e um paciente que a gente deixou como se fosse um paciente da hemodinâmica, porque quase semanalmente é internado um paciente.
quase semanalmente é internado algum paciente com indicação cirúrgica vindo da hemodinâmica. Então, a ordem da fila vai ser determinada pela equipe da enfermaria, mas isso vai ser escrito de forma explícita e inserida na fila de regulação, certo? É claro que vai haver exceção caso tenha algum paciente que seja internado por conta de uma emergência, e isso vai ser definido em comum acordo entre a clínica e a cirurgia. Então, é, tentaremos que haja uma sessão para discussão dos casos ambulatoriais, né, que vão acontecer na segunda e na quarta-feira, das 7h30 às 8h, que vai ser com a doutora Ieda junto dos cirurgiões, para definir esses pacientes que estão vindo do ambulatório. Os outros pacientes serão vistos pela enfermaria. Foi construído um checklist pré-operatório, né, e foi validado pela equipe, que vai constar exames pré-operatórios, condição clínica e medicamentosa dos pacientes, e todo paciente cirúrgico deve ser avaliado e esse checklist é assinado em até com mais de 48 horas, né, pelo clínico da enfermaria, pelo cirurgião que irá operar, não tem mais como o cirurgião vir avaliar por outro, e também pelo anestesista que vai estar no procedimento. Então, vai ser construído um plano terapêutico individual, né, para cada paciente cirúrgico internado, ou seja ele transferido seja ele vindo do ambulatório, vindo do messejano ou vindo da hemodinâmica, com a proposta também de otimização do tempo de preparo pré-operatório, né, ou seja, os pacientes que venham da hemodinâmica ou que venham do messejano, que a gente consiga deixar esse pré-operatório de no máximo 3 a 5 dias, a fim de evitar essas internações prolongadas como eu vinha tendo esperando o exame. Então, que o fluxo da cirurgia cardíaca seja todo direcionado para ocorrer de uma forma mais rápida, tanto com o serviço de imagem, serviço de ambulatório, de coleta de sangue, esses exames, para fim que os pacientes que entrem pelo messejana ou pela hemodinâmica, ele não passe 3 a 5 dias. Já o paciente vindo do ambulatório, esse não. Esse é para internar um dia antes da cirurgia, no máximo 2 dias antes da cirurgia, só para dar tempo ali de repetir algum exame pré-operatório, a fim que ele não fique esperando de maneira nenhuma. Exceto quando estiver tomando Marevan, porque aí, se não tiver como suspender, tem que internar antes. Né? Então a gente conseguiu, finalmente, agora com a última contratação que foi o Dr. Fabiano, né, preencher a escala de cirurgiões, né, assim está a proposta, né, segunda-feira Dr. Josué, Dr. Valdisté e Dr. Fabiano, terça a Cris, Roberta, Haroldo e João Marcelo, é um dia que tem 4, né, a quarta-feira a Luísa, Haroldo e João Marcelo, e quinta Valdisté, Josué e Fabiano. Tendo residente da cirurgia geral, né, praticamente todos os dias, a equipe de anestesia está preenchida e o nosso problema, que era a perfusão, está resolvido, né? Agora, no princípio, com a contratação via terceirizado e depois com as pessoas que vão vir pela EBSEC, com o concurso que está em andamento. Então, foram elaboradas, além daquelas fichas pré-operatórias, fichas de informações de pacientes que será preenchida no transoperatório e encaminhada para a UTI pós-operatória, que era uma queixa também da UTI. Foi elaborada uma ficha e protocolo de sistematização do atendimento da enfermagem no pós-operatório imediato, também que era outra queixa, né? E elaborado um protocolo de exame precoce de atendimento fisioterapêutico, que vai ocorrer tanto no pré quanto no pós-operatório, tendo uma previsão de alta da UTI no entorno do segundo dia. Né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, bem menos não, né? Um pouquinho mais a depender do paciente. Né? Então, é uma continuidade também na construção da linha de cuidado, né? Vou mostrar as fichas, professor, também. Aqui vocês estão. Quem que é a chefe da UTI para responder para o senhor? Seria no máximo em 6 horas, né? De ventilação mecânica, porque é só recuperação de anestesia. Né? É a, é a interrupção da ventilação mecânica após anestesia. É o máximo. Vocês podem ficar à vontade de sugerir alguma coisa. Também vai ser dado continuidade em relação a essa linha de cuidado, na qual estamos, né, elaborando protocolos
que a doutoria... Nós vamos ter que atrasar um pouquinho, acho que vamos apresentar na próxima quarta, porque a Jerusa pediu que teve um atraso na contratação do Fabiano e teve uns problemas aí mais técnicos, que teve muita coisa para se resolver, e a gente optou para fazer na outra quarta, que será dia 6, tá? Só para avisar. Vai ser à tarde, que é o melhor dia para os cirurgiões, né, Claudinha? Nós preparamos protocolos específicos para cada tipo de cirurgia, né? Cirurgia de revascularização, lesão da válvula aórtica, lesão da válvula mitral, da aorta e das doenças congênitas do adulto, no qual estarão participando a doutora Ieda, né? E o cirurgião, e foi colocado um cirurgião para cada tipo de protocolo, tá certo? Isso vai ser apresentado agora, começando agora em março e até agosto, que a gente tenha definido esses protocolos como institucionais, tá certo? Então, era isso. Eu vou mostrar aqui as fichas, tá certo? Que a gente preencheu e depois eu vou abrir aí para sugestões. Essa aqui é a ficha de dados transoperatórios, né? No qual é uma ficha que vai ser preenchida dentro do centro cirúrgico, né? O nome do paciente, a cirurgia que é realizada, isso devido com intercorrência, o número de dreno. Pronto, essa aqui é o modelo da ficha pré-operatória, né? O nome do paciente, idade, o diagnóstico que ele tem, as comorbidades e quais as medicações que está em uso, né? Então, foi também acordado o tempo de suspensão em relação aos anticoagulantes e antiagregantes, né? Em relação a Clexane, Varfarina, novos anticoagulantes orais, a clopidogrel, né? 48 horas. Isso que eu não coloquei, não? Mas tudo isso, na verdade, todos esses valores, se for ver, vai estar um pouquinho a mais do preconizado que foi acordado com a cirurgia, porque eles ficaram com... Você vê, enoxaparina, apesar do preconizado ser 12 horas, a gente colocou 24. Na varfarina, 4 dias e ter o TAP normal, tá certo? Em relação aos novos... Não, é claro, tudo isso aqui... Essa tarde foi uma tarde. Não foi, né, velho? É. Essa tarde aí de discussão do cancelamento foi uma tarde muito polêmica, porque foram os cirurgiões com, entre aspas, contra os argumentos dos clínicos, né? Então, os cirurgiões argumentavam a questão da extracorpórea, da hipotermia e do paciente aqui ser muito mais grave do que o normal. Mas, assim, a gente, para não polemizar e não prolongar a discussão, tudo bem, o que vocês querem, né, para poder não cancelar a cirurgia? Então, esse prolongamento aí foi um acordo, um consenso entre eles, mas a gente sabia que ia ter um contra-argumento da parte cardiológica e clínica, e eu gostaria realmente que isso fosse aberto para discussão, porque se vocês, cardiologistas, clínicos, disserem, não, tem que ser assim, a gente vai apresentar para eles, que diz, olha, na sessão da cardiologia foi discutido, vão ter duas opções, ou eles vão aceitar institucionalmente, ou eles vão dizer assim, não, assim eu não opero. Entende? Então, por isso que no dia... Assim, o que nós pensamos? Que pudesse ser que ao longo do ano, nas discussões da parte, né, individuais, a gente pudesse ir mudando e ficar parecido ou então igual o que a literatura recomenda. Porque se existe uma recomendação da literatura, por que a gente tem que fazer diferente, né? Ou então a gente passar a estudar os pacientes e realmente nós precisamos ser diferentes do que a literatura recomenda por conta do nosso cenário, do nosso contexto, do nosso paciente. Então pronto. Aqui em relação aos anticoagulantes, né, o que a gente definiu lá foi isso aí em relação à enoxaparina, ao varfarina, o que eu tinha falado, 4 dias e tá com TAP normal no quarto dia, né. Em relação aos novos anticoagulantes, 3 dias, clopidogrel e ticagrelol 7, está até um pouco aumentado em relação ao ticagrelol, né, que seriam 3 e 5. O AS a gente colocou suspender 7 dias, mas somente se for assim, nós não vamos suspender se for doença complexa ou se for sino coronariana aguda, aí não vai ser necessário suspender, né? Então aqui os exames
os exames que todos os pacientes terão, né, eletro, raio-x, eco transtorácico, eco transesofágico, se for cirurgia da aorta ou da válvula mitral, coronariografia e o cateterismo se for condizente, né? Exame de sangue, a gente vai colocar na ficha a data da internação, a data que a cirurgia foi solicitada, a intervenção que foi proposta, o cardiologista vê, o cirurgião vê. Se passar mais do que 5 dias na enfermaria, a gente vai colocar qual foi a justificativa para isso, né? Vai estar na ficha também a avaliação odontológica, que vai estar liberando o paciente ou não, com alguma observação, avaliação anestésica, e a data da cirurgia proposta à equipe responsável. Se ela foi realizada, coloca. Se teve alguma complicação no intraoperatório, nós também vamos colocar. Se teve qualquer suspensão que estavam sendo comuns, a gente vai colocar se teve suspensão e qual foi o motivo pelo qual foi suspensa. Com os valvares, todos os valvares. Todos, independente de ter queixa. Né? A gente tem feito até nos coronarianos, mas assim, nos valvares é para fazer em todos, né? Se teve alguma complicação pós-operatória, qual foi o desfecho, quando ele voltou, qual é o dia do retorno, as condições que voltou, de forma que a gente consiga ver ele de uma forma geral, tá certo? Quando ele for para a sala, né? Essa ficha é a ficha do intraoperatório, né, na qual vão colocar dados do transoperatório. A senhora quer comentar? Tem outra. Qual é a outra? O boneco é junto, né? Quer falar, doutora, das coisas da senhora? Essa é uma ficha semelhante à ficha que já existe lá em Messejana, que... Então, a sala que está acontecendo a cirurgia, a data, o nome do paciente, prontuário, idade, peso, estatura, grupo sanguíneo, especialidade, enfermaria, leito. Por que a gente colocou aqui a especialidade? Porque, na realidade, essa ficha a gente vai utilizar para todos os pacientes que vão para o centro cirúrgico como cirurgia eletiva ou não, e que precisam de um leito de UTI pós-operatória. E a gente priorizou aqui a cirurgia cardíaca. A cirurgia proposta, a equipe cirúrgica, certo? O início da anestesia, a hora, e o início da cirurgia, também a hora. Qual foi o antibiótico profilático que estava usando, se estava usando outros medicamentos, alguma observação de alergia, alguma coisa assim. E esse é o famoso boneco, onde ele vem trazendo para a gente onde é que está a placa do bisturi elétrico, o tubo, se está entubado ou não, o lado do catéter venoso central, o lado do catéter venoso periférico, qual o lado do braço da pressão arterial invasiva, se vem com catéter de Swan-Ganz, se está com sonda vesical de demora, futuramente, né, um balão intraórtico ou até ECMO. O responsável pelas informações, e essa ficha ela tem que ser preenchida assim que a cirurgia comece, com todos esses dados, e essa ficha vai ser entregue na UTI pós-operatória para que a gente possa preparar o leito para receber o paciente em pós-operatório imediato. Exatamente colocando as bombas de infusão do lado do catéter venoso central, o respirador para o outro lado, a ventilação mecânica, a pressão arterial invasiva já com o suporte do transdutor de pressão, certo? Então, essa ficha é assim que o paciente chega na cirurgia, que é anestesiado, começa a incisão, a enfermagem, geralmente a enfermagem preenche tudo isso e leva para a UTI pós-operatória. Então, ao término da cirurgia, essa primeira parte vai ser preenchida pela equipe cirúrgica, uma coisa simples, porque a maioria dos cirurgiões, eles não vão à UTI para dizer o que foi feito, o que eles encontraram, quais as dificuldades que eles tiveram, se houve algum acidente durante a cirurgia, se eles deixaram de fazer alguma coisa por uma impossibilidade técnica, enfim, a grande maioria deles não vai. Então, a gente criou isso aqui para que eles descrevessem a cirurgia realizada, se houve alguma intercorrência, quantos drenos foram colocados no paciente e se tinha alguma orientação ou cuidado específico, tipo,
A aorta muito frágil, ele quer que mantenha a pressão média no máximo em 60, 65. Então, alguma orientação que ele queira nos dizer a mais. E aqui é o anestesista que vai preencher. Qual foi o TCA inicial, qual o TCA final, qual o horário da protamina, se teve reação à protamina, qual o tempo de extracorpórea, o tempo de clamp de aorta, se fez uso de algum hemoderivado ou hemocomponente e quais as drogas vasoativas que o paciente vem em uso e no final colocar o balanço sanguíneo e o balanço hídrico e alguma observação que seja pertinente. Aí tem uma padronização das drogas, né, que acho que também não cabe muito a gente colocar. Que é só uma padronização em relação às dosagens e às concentrações das drogas vasoativas. Aí tem o fluxo da fisioterapia. Quer falar? Na verdade, a gente criou um fluxo para tentar fazer... Não precisa não, professor, obrigada. Para tentar fazer uma extubação, não vou dizer precoce, mas dentro do tempo esperado pela literatura. A gente tem 2 fluxos, na verdade. Um do fluxo após a retirada da extubação e o outro do desmame, né, da ventilação mecânica. Mas o mais importante, pode passar, é tentar, na verdade, prevenir a principal complicação da cirurgia cardíaca, que são os quadros de atelectasia. Para isso, a gente padronizou o uso da pressão positiva no pós-operatório imediato. E esse paciente ele vai ficar em uso da pressão positiva desde a hora da extubação, de forma intermitente. Não é ventilação não invasiva, mas é exercícios utilizando pressão positiva. E desde do pós-operatório, né, imediato após a extubação desse indivíduo, que a gente acredita que como ele chega na UTI entre, né, no finalzinho, a passagem do plantão, né, 1h, 1 e pouco da tarde, no meio da tarde ele vai estar extubado. Nós hoje temos fisioterapia 24 horas na unidade de terapias intensivas, então os pacientes eles passam a ter os primeiros atendimentos extubados ainda dentro da UTI. E aí a gente também preconizou a questão da mobilização precoce nesse indivíduo, que hoje todos os guidelines falam sobre isso, sobre a importância dos exercícios motores o mais precoce possível, e aí com menor gasto energético, e dando tudo bem, dando tudo certo, a previsão da alta para a enfermaria no turno da tarde, né, no segundo PO dele, e aí nós temos um outro fluxo que é de atendimento nas enfermarias. Nas enfermarias nós não temos como fazer uso de pressão positiva, nós não temos essa estrutura no hospital, por isso vai ser intensificado o máximo possível dentro das unidades de terapias intensivas. Ele está baseado nos exercícios respiratórios, porque não tem nada na literatura, na verdade, que fale se o paciente, a partir do segundo PO, ele fazer pressão positiva ou fazer incentivador respiratório ou um exercício respiratório bem feito. Todas as meta-análises dizem que não existe muita diferença sobre isso. Como nós não temos incentivador respiratório nem pressão positiva nas enfermarias, a gente vai abraçar o lado da deambulação precoce e dos exercícios respiratórios intensificados. A Jaqueline, eu tenho 2 fisioterapeutas fixas nas enfermarias, na 2A. Uma de manhã e uma à tarde. Não, eu tenho hoje fisioterapia 12 horas nas enfermarias, em todas as enfermarias do hospital, inclusive na de cardio, que hoje, inclusive, elas estão iniciando já o pré-operatório, inclusive, com esses pacientes, orientando exercícios, falando sobre a ventilação mecânica, entre outras coisas. Então, hoje a fisioterapia tem um diferencial grande dentro do hospital, que é o fato de eu ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs e 12 horas de segunda a segunda nas enfermarias. Nenhuma enfermaria é descoberta hoje. Para os 16 leitos, que não são os 16 atendidos. Vamos só lembrar assim, uma coisa é o paciente estar ali, leito da hemodinâmica. O paciente não é visto. Não, você está falando 16 leitos, os 16 leitos no total, de pós-operatório, vai ter uma média, pelo que eu sei, de leitos na enfermaria, de 4, estourando 8.
Estourando 8. Pronto. 8, a literatura... Ou seria tão bom, eu precisava de mais fisioterapeuta. Todo mundo sabe. É diferente de outras especialidades. Você tá recente aqui, talvez não saiba a história do que foi no passado. Isso é uma realidade, mas o que eu tenho visto aqui é que elas ficam extremamente sobrecarregadas, o nível de atenção é baixo. Por quê? Porque, na verdade, assim, a demanda é alta. Nós temos um número de doentes com ICC alto, com síndrome consumptiva alta, indivíduos desnutridos. Esses indivíduos complicam muito mais, tem força muscular reduzida. Não é bem a realidade do que... É só olhar a enfermaria. Basta dar uma vista lá, vocês vão ver. Então, nós temos indivíduos renais crônicos, a maioria deles é desnutrido. A maioria não, 100%. É desnutrido. O nosso paciente, em média, é um desnutrido gordo, né? Então, isso tem complicações outras, não vale o guideline aqui. Então, assim, essa realidade não se aplica a gente. Então, por isso que eu estou colocando, porque, assim, tudo anda bem quando a estrutura está redonda, né? Então, na prática, dizer que chega no segundo PO e esse indivíduo não precisa mais de fisioterapia. Não, menos. Não, eu disse que eu estou dizendo assim, essa assistência não tem impacto mais de mortalidade, de mortalidade. Não é bem isso que eu vejo na prática. Eu tenho só 25 anos fazendo isso. Então, não, eu tô achando bom. Eu quero é que tente. Sou contra não, estou dizendo é a favor. Estou dizendo que assim, eu quero só checar se essa infraestrutura está proporcional ao que a gente quer fazer. Só isso. Ter esse cuidado, só isso. Porque depois a gente vai aumentar uma demanda muito grande e a gente não vai ter infraestrutura. 8 doentes. Mas 16 doentes por mês não é pequeno para a nossa realidade. Para quem tem 16 leitos, não é pequeno. Eu não preciso nem me alongar muito nisso, que você sabe da minha área de atuação, né? Que é exatamente essa. E eu estou seguindo exatamente a mesma coisa que era padronizado no INCOR para o número de atendimentos fisioterapeutas por número de atendimentos dentro da cardiologia. Então, vou lhe dar um exemplo, o 6º andar do INCOR é um fisioterapeuta para cobrir a unidade. Eu aqui tenho um fisioterapeuta para cobrir a unidade da cardiologia, junto com um residente. Não, eu só estou dizendo assim, Cabeto, eu entendo isso. Acontece que eu passei de 10 fisioterapeutas do hospital para 43 fisioterapeutas em questão de menos de um ano. Talvez você não soubesse dessa realidade. A Cláudia, assim como o restante, sabe da necessidade, né, que se tem de aumentar o número, mas dentro daquilo que está sendo possível e está sendo desenhado, a prioridade é as linhas de cuidado. Não estou questionando que foi muito ou pouco. Eu não estou. Entenda, escute. Não para cima de mim. Eu não tô falando disso não, pessoal. Eu estou sendo objetivo, só isso. Eu sou a favor e não sou contra coisa nenhuma. O problema é que eu só quero que faça e a gente discuta adequadamente a infraestrutura, para depois a gente não ficar aqui se questionando porque isso, porque aquilo, só isso. Só isso. Então, assim, é na prática, porque qualquer lugar do mundo, quando você quer fazer uma coisa, você estuda bem a estrutura. Um japonês, quando quer fazer uma ponte, ele leva 1 ano projetando e ele executa em 2 meses. Então, tal grau de detalhe do planejamento. Só para a gente ter certeza que vai ter eficiência, só isso. Eu não sou contra. Então, faz 1 ano e meio que eu treino a equipe para poder estar hoje preparados para aguentar isso, inclusive preparando para o pós-operatório, para a reabilitação cardíaca, a doutora Ieda já sabe, que a gente ampliou o serviço, ganhamos uma nova sala, estamos ganhando uma nova estrutura. Então, assim, faz 1 ano e meio que eu estou projetando, estou planejando para a chegada nesse exato momento. Pelo menos isso dentro daquilo que me compete, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. O doente vai internar na véspera,
esse doente tem um laboratório pré-operatório, você vê um dia antes, quando você convoca o doente, você já pede o laboratório para ele internar? Como é que é feito isso? Beto, nós estamos numa realidade que, vamos ver como é que a gente vai ficar daqui para frente. Hoje eu tenho um paciente que entrou na lista em setembro do ano passado, ainda não foi operado, uma estenose aórtica. Mas, qual é a possibilidade? 15 dias antes da possível internação, ele vai ao meu ambulatório, eu peço e checo na semana anterior à internação. Claro que na véspera eles sempre vão colher, internou sempre colhe. Porque pode ter tido alguma mudança, algum quadro infeccioso. Mas assim, uma semana antes, 15 dias antes ele vem para o meu ambulatório, eu solicito, na semana seguinte eu checo e na outra semana ele interna. Isso é o que é para ser. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Dani, em relação à parte da fisioterapia, o que é que eu tenho visto no pós? Que é uma realidade que a gente tem que mudar. Por exemplo, voltaram alguns pacientes com atelectasia. Pacientes com atelectasia grave. No dia, coincidentemente, voltaram 2 com atelectasia grave. Eu reinternei porque não tinha a menor condição, era do interior, tinha que realmente era atelectasia do pulmão inteiro. E a outra, eu fui à fisioterapia tentar pedir. Eu disse, gente, não é reabilitação, esse doente, eu não posso ter um serviço de reabilitação que não trate primeiro uma atelectasia do pós-operatório. Pois é, aí a gente tem que resolver isso aí, como é que a gente vai fazer para drenar esse doente? Aí a sorte, as meninas conseguiram resolver, mandaram para um posto de saúde que tinha fisioterapia, por favor, né? Foi um pedido por favor. Mas a gente precisa resolver esses doentes que vão sair da enfermaria, que tem algum problema, uma atelectasia, que você acha que vai resolver em casa e não resolveu, e volta para mim com uma atelectasia pior. Entendeu? Eu espero que ele resolva em breve com a inauguração do centro de reabilitação, que é o térreo do prédio Ícaro Moreira agora, que está sendo entregue. No térreo eu vou ter um centro de reabilitação. Aí lá eu vou ter a parte também de reumato, neuro e de respiratória e de cardio. A reabilitação cardíaca, inclusive, vai para lá, mas eu vou ter um espaço também de respiratória. Então, eu espero resolver isso assim que for inaugurado, e a gente já tem uma parceria, inclusive, com a graduação. Então, na verdade, é receber o espaço físico, porque toda a parte de equipamentos virá pela graduação. Só uma sugestão. Onde se faz fast tracking, que é o que vocês estão querendo fazer, é dizer, internar o doente o mais perto possível e com um tempo de internação menor, talvez, aí sim eu acho que devia ter enfermeira. Na véspera, não, você pede com 15 dias. Na hora que você convoca, alguém tem que ligar para o doente, checar as condições clínicas do doente, se está gripado, se não está, se mudou o quadro clínico, se não mudou. E antes do cara internar, pode a própria enfermagem checar isso. E ela já fazer o pedido de algumas coisas fundamentais. Estou te falando que eu fiz isso muito tempo lá, já tem mais de 15 anos. Esse protocolo é muito antigo no mundo, né? Tem mais de 20 anos, pelo menos tem. Então, assim, o que a gente fazia? Na véspera, esse doente, antes de você convocar, alguém ligava e tinha um checklist que você perguntava. Porque o que acontece, e onde falha o fast tracking, é você interna, o cara está gripado. Você interna, o cara não suspendeu o remédio. Você interna, o cara... Então, não estou entendendo. A pessoa que vai ser convocada recebe um telefonema dela, é isso? Está no fluxo aí. Não, mas precisa estar no fluxo, porque assim... Porque esse é uma... Olha, a gente tinha um índice de desmarcação de cirurgia quando a gente convocava para o fast track em 30%. Isso num lugar que fazia 100 cirurgias por mês só. Então, porque o INCOR fez um projeto piloto para fazer fast track copiando de Cleveland. E foi assim que foi feito. Era exatamente igual ao protocolo. Internava 30%, você mandava o cara embora. Então, você deve ter visto muitas vezes. Então, porque você tem que alguém ligar no fluxo, talvez a Jerusa ligar antes, hoje. Então, ela ter lá, em vez de só ligar, ela diz assim, ó, como é que o senhor está, o senhor teve febre, o senhor teve gripado, como é que está a sua condição de saúde, o senhor internou em algum lugar, o senhor está tomando os remédios e daí por diante, porque senão vai ter um índice de internação inadequado. Hoje, depois do meu ambulatório, tem 2 ambulatórios que o paciente vai, tá? Que ainda não tem a fisioterapia nem a nutrição, mas que é o futuro. Que é um ambulatório com a enfermeira, consulta de enfermagem, e tem uma consulta com a anestesista.
TAC também para não suspender, porque não tem como entubar. Tem esses 2 ambulatórios hoje. E a enfermeira hoje ela faz uma orientação prévia, mas eu vou reunir a equipe, pedir a Jerusa, justamente para elas ficarem responsáveis de fazer esse checklist 48 horas antes ou 72 horas antes, para poder ver se está tudo ok. E a gente deixa 2 ou 3 preparados, para não correr o risco de a gente perder um dia de cirurgia, né? Ok. Alguém quer discutir alguma coisa aí? Doutor Cabete, o senhor acha que é viável essa discussão de casos do ambulatório 768? Porque assim, eu botei na segunda e na quarta para pegar 2 equipes, né? 2 pessoas, porque assim, não tem como eles... O caso do ambulatório, por exemplo, que eu vou internar sexta para operar segunda. Quem viu esse doente? Qual foi o cirurgião que viu? Ele vai precisar de um... Entendeu? Então, assim, era a nossa intenção que a gente tinha combinado disso aí, entendeu? Eu acho que o viável é o que a gente marca, né? Porque o que a gente não marca é inviável. Então, começa assim. Que a gente discutiu com eles eles virem e discutirem o caso junto com o clínico, entendeu? Porque o que acontecia? Eles vinham operar os pacientes sem não ter visto nenhum filme. E então, o que a gente combinou com eles? Um momento, 48 horas antes, deles terem um momento em conjunto com o clínico, seria uma coisa muito importante para tanto a tomada de decisão técnica, como o vínculo, né, de discussão do caso junto com o clínico, junto com os residentes, junto com os internos, que é uma motivação a mais para eles também, já que não fazem um ambulatório pré-operatório, né? E o que a gente discutiu também foi a questão do rodízio de cirurgiões, que foi uma coisa que talvez seja salutar. O cirurgião principal, entende? E que essa escala de rodízio deles, sendo o cirurgião principal, aquele que obrigatoriamente teria que vir 48 horas antes aqui no hospital, se reunir com o clínico da enfermaria e discutir o caso. Então, talvez e nesse momento assinar a ficha de avaliação do paciente, né? A ficha de que concorda com o procedimento. Porque o que acontecia? A cirurgia era agendada, não está cancelada porque, sei lá, N motivos, não é? Concordou, nós nos reunimos com eles umas 3 ou 4 vezes, não foi? Com a equipe. Vamos ver o que vai acontecer. Oi, bom dia. Meu nome é Juliana, sou I2. E o Dr. Neuberg pediu para a gente apresentar um caso que é o do paciente 625, seu Raimundo, para saber se ele se beneficiaria de realizar a cirurgia de revascularização miocárdica ou não, tá bom? Certo. O seu Raimundo ele foi admitido no dia 11. É o seu Raimundo Otaviano da Costa, masculino, tem 76 anos, é casado e natural de Paraipaba, Ceará. Residente em Fortaleza, analfabeto, católico e aposentado. Já faz mais ou menos 20 anos que ele não trabalha. Ele trabalhou com carvoaria e borracharia há mais de 20 anos. A queixa principal dele era tosse produtiva, hemoptise e dispneia progressiva em torno de 1 ano. Essa queixa principal ele tinha no Valdemar de Alcântara, porque ele passou 1 mês internado lá antes de vir para cá. E a fonte da história foi o paciente, os familiares e o relatório de encaminhamento do Valdemar de Alcântara, da última internação. Ele é um paciente que ele tinha um quadro de dispneia ao longo dos anos, que antes era aos médios esforços e no último ano se tornou aos pequenos esforços, ao repouso e associado a episódios de dispneia paroxística noturna, quando ele surgiu com esse quadro de tosse produtiva e hemoptise. Ele já tinha esse quadro de insuficiência cardíaca e no último ano houve essa exacerbação do quadro quando veio com a história da tosse produtiva e da hemoptise. Além disso, ele também tinha uma história de dor torácica, anginosa típica, com dor retroesternal, em aperto, em duração de 20 minutos, sem irradiação,
que era desencadeada pelo esforço e melhorava o repouso ao longo do último ano, que também foi se intensificando. Ele passou a sentir essa dor torácica até mesmo em repouso. Negou síncope, palpitação e outras queixas. Ele chegou a procurar ajuda médica em agosto do ano passado. Mesmo que ele já tivesse esse quadro de hemoptise, a família só passou a perceber em agosto, e ele escondia demais a sintomatologia dele. Então, ele só foi buscar ajuda em agosto do ano passado, quando também ele descompensou bastante, ficou com uma dispneia intensa, edema de membros inferiores e hemoptise franca, e procurou o Valdemar de Alcântara. Ano passado, ele se internou 4 vezes no Valdemar de Alcântara. Foi essa vez em agosto, mais outras 3 internações. Assim, a gente não teve o relatório das internações passadas, só da última internação, que é o que eu vou mostrar aqui. E nessa última internação, ele veio com uma TC de tórax com contraste, que evidenciava o TEP crônico. E esse exame era um exame comparativo, em relação a 3 exames anteriores que ele realizou. Então, provavelmente, ele já teve o diagnóstico do TEP crônico desde a primeira internação, em agosto. E a família também relatou que ele já vinha fazendo uso do Marevan desde agosto. Então, em agosto foi quando ele procurou ajuda médica, né, que foi a primeira internação dele no Valdemar de Alcântara, e depois ele teve mais outras 3 internações no ano passado com o mesmo quadro de descompensação. Além disso, fazia um acompanhamento mensal em Messejana, que ele me falou que ia todo mês para mostrar exames e para consulta. A última internação dele foi no dia agora 12/2, onde ele permaneceu 1 mês internado lá e depois veio para cá para aguardar a cirurgia de revascularização. Essa última internação, ele internou com um quadro de dispneia súbita e desconforto epigástrico intermitente, apresentando alterações no eletrocardiograma, né, alterações do segmento ST e também inversão da onda T em V4 e V5, uma alteração que ele ainda possui, né, e marcadores cardíacos na admissão negativa. Avaliaram o time RISC dele e avaliaram ele como um paciente de alto risco que tinha indicação de realizar um CAT precoce. Explica para os alunos o que é o time RISC. O time RISC é como se fosse um score que você, por exemplo, um paciente que teve um quadro de um IAM sem supra, né? Por exemplo, um quadro de angina estável, que você tem que avaliar o risco para saber se ele é um paciente se ele tem, por exemplo, no caso dele, ele tem 74 anos, tinha 74 anos, fatores de risco, teve uma dor precordial mais de 24 horas. Então, você avalia ele como paciente de alto risco de ter uma obstrução completa ou de ter uma morte súbita. Então, ele tem indicação de realizar um CAT precoce para saber como é que estão as coronárias dele. Uso de aspirina, desvelamento do segmento ST, marcador de necrose, e esse que você falou, né? São 7, Certo. Então, ele foi avaliado como paciente de alto risco e foi indicado para realizar o CAT. O CAT foi realizado no dia 28 em Messejana, que evidenciou doença arterial coronariana triarterial. E aqui tem o CAT para mostrar também. Ele é um paciente que, de história patológica pregressa, ele não tem hipertensão, nem diabetes, nem dislipidemia, nem clínica para síndrome da apneia obstrutiva do sono. Nega alergias e sofreu só um acidente automobilístico há 20 anos em membro superior, que é bem difícil palpar o pulso dele. E também relata uma perda de peso de 10 quilos nos últimos 8 meses. Uma perda de peso que foi concomitante com esse quadro de hemoptise e tosse produtiva. De hábitos de vida, ele é ex-etilista, ele bebeu durante 30 anos, a filha dele relata que ele bebia cachaça, destilados, em torno de 1 litro dia, às vezes durante 2, 3 meses, e nega tabagismo. De medicações em uso, ele já vinha fazendo uso do Caverdilol, da Losartan, da furosemida, da espironolactona e do Marevan, já vinha fazendo uso das drogas para insuficiência cardíaca e o uso do Marevan desde agosto, né, quando foi a primeira internação dele no Valdemar de Alcântara. E de história patológica familiar, ele teve uma mãe que teve infarto agudo do miocárdio na fila do banco e faleceu, um irmão que faleceu da mesma forma, um pai que faleceu de CA de garganta e um irmão que agora está com diagnóstico de CA de garganta também. Com relação aos outros sistemas, o que chama a atenção mesmo, que ele falou, foi a perda de peso que ele teve, de 10 quilos, e nega outras queixas. Do exame físico dele da admissão, ele tem um IMC de 23, assim, como ele já tinha passado 1 mês internado no Valdemar de Alcântara, então ele chegou aqui muito bem. Ele não sentia mais hemoptise, não tinha mais dispneia, nem as outras queixas da cardiologia. Então ele chegou aqui bem compensado. Normotenso, normal carado, hidratado,
O ritmo cardiorrespiratório regular em 2 tempos, bulha norma fonética, frequência cardíaca de 66. Ele só tinha uma tendência de ter uma pressão um pouco mais baixa, em torno de 8/6. A PA dele, sentada, deitado, em pé, e nos 2 membros eram equivalentes. Os pulsos eram simétricos, equivalentes e palpáveis, sem sopro carotídeo, sem sopro abdominal. E o que chamava a atenção mais no exame físico dele era o fato de que na ausculta pulmonar ele tinha crepitações presentes em ambas as bases dos hemitórax e principalmente na base do hemitórax direito, que vai ser equivalente nos exames de imagem, tanto no raio-x como na TC de tórax com contraste, que evidenciou o TEP crônico. O abdômen inocente, sem alterações, e não tinha edema de membros inferiores. Então, era um paciente que ele já tinha uma história de insuficiência cardíaca, né? Provavelmente de etiologia isquêmica, que descompensou devido ao TEP crônico, né? Ele tinha cavidades cardíacas aumentadas, como vai mostrar no exame, e também na última descompensação do Valdemar de Alcântara foi por uma síndrome coronariana aguda, uma angina instável, sendo que ele já tinha síndrome coronariana crônica, tinha várias anginas estáveis e culminou com um episódio de angina instável que descompensou a insuficiência cardíaca. Esse aqui foi o eletrocardiograma dele da admissão. No eletrocardiograma dele da admissão, daqui do hospital, ele tinha uma frequência cardíaca em torno de 88 batimentos por minuto, ritmo regular, ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2, negativa em AVR. Com relação ao eixo, ele tinha o eixo desviado para a esquerda, né? QRS positivo em D1, negativo em AVF, isoelétrico em AVR. Então, estava em torno de menos 60. Com esse eixo desviado para a esquerda e o S de D3 maior do que o S de D2, ele tinha um BDAS, além de não ter um QRS alargado, QRS contando dá quase em torno de 3 quadradinhos. Além disso, com relação à condução, o que já evidenciava no relatório do Valdemar de Alcântara, né, que ele tem uma onda T negativa em V6, uma onda T negativa em V5, uma onda T negativa em D1 e uma onda T negativa em AVL. Então, ele tem alteração difusa da repolarização, né? Além do segmento ST retificado em D2. Além disso, parece que ele tem, não sei, uma onda Q patológica em D1 e AVL, porque a onda Q tem em torno de 2 milímetros em relação a 5 milímetros da onda R. Então, talvez uma onda Q patológica. Além disso, ele é um paciente também que tem um eletrocardiograma indicativo de sobrecarga, né? Sobrecarga de átrio esquerdo e de ventrículo esquerdo. Por exemplo, com relação a D2, ele tem uma onda P que dá em torno de 3 quadradinhos, mais do que 2,5. E em V1, que a onda P é bifásica, a parte negativa maior do que a parte positiva, em torno de mais de 1 milímetro, que é o índice de Morris, né? Além disso, ele também tem indicação de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Ele não preenche o critério de Sokolov, mas ele preenche o critério de Cornell. Se somar a onda S de V3 com a onda R de AVL, dá em torno de 6 quadradões, maior do que 28 milímetros. E esse aqui é o raio-x de tórax da admissão que ele teve aqui do hospital também, né? É um raio-x de tórax com projeção de AP e perfil, o posicionamento ele estava deitado, um raio-x que tem um bom posicionamento, as clavículas equidistantes, com relação à perfusão, né? Perfusão não, como é que a gente diz? Penetração. Com relação à penetração, nem está hiperpenetrado, nem está hipopenetrado, tem uma boa penetração. Além disso, uma expansibilidade razoável. Se for contar as costelas dele, tem em torno de 7 costelas anteriores, 8 costelas posteriores. Então, é razoável, né? Fica perto de estar hipoexpandido. Além disso, de dentro para fora, as partes moles íntegras. Com relação ao arcabouço ósseo, não tem fraturas. Com relação ao parênquima pulmonar, você percebe uma simetria do parênquima pulmonar direito em relação ao parênquima pulmonar esquerdo, né? É um paciente que aqui, na base do hemitórax direito, ele tem como se fosse um processo de condensação, que é equivalente no exame físico com a região que ele tinha crepitação e que ele voltou a ter agora, hoje, segunda-feira. E, além disso, ele tem empissamento do seu costofrênico direito, ele é obliterado, talvez um pouco de infiltrado, né? Dependendo e talvez um pouco de filtrado. Com relação à área cardíaca. Não é uma área cardíaca tão aumentada, mas ele tem um índice cardiotorácico no limite da normalidade, em torno de 0,5.
Então, assim, ó, radiografia do tórax mostra, como você falou, né, a clavícula está um pouco rodada, né, não muito, né, tem uma certa assimetria das clavículas, tem pensamento pleural bilateral, tem sinais de espessamento pleural, ou de fibrose ou de retração pleural na base direita, talvez tenha um pouquinho no ápice, né, o que sugere uma doença pleural prévia, né, associada, tá? Então, comumente isso pode estar relacionado à tuberculose no passado. Quando você analisa, tem uma área de opacidade, realmente em alguns momentos, eu já tinha mostrado aos alunos que tenho dúvidas se tem broncograma aéreo, né? Então, quando você vai olhar a área cardíaca, parece, tá no limite, mas o ventrículo esquerdo ele quase encosta no gradil costal e, como a gente diz, ele mergulha no diafragma, que sugere sobrecarga ventricular esquerda. Quando você vai para o perfil, essa região posterior, que a gente diz que é do ventrículo esquerdo, ela está quase encostando na coluna dorsal, que sugere aumento significativo do ventrículo esquerdo. Então, uma radiografia do tórax que chama atenção para uma opacidade na base direita, com sinais de doença pleural associada e sobrecarga do ventrículo esquerdo. Dos exames que ele veio do Valdemar de Alcântara, ele veio com uma TC com contraste, né? E essa TC com contraste, como dá para ler lá em cima no laudo, ele revela que é um exame de controle. Então, ele já tinha feito exames prévios desde o diagnóstico do TEP crônico, que foi na primeira internação lá do Valdemar. Exame de controle em relação ao do 10/7, ao do 3/7 e ao do 13/11 de 2015. Que nesse exame de controle, em relação aos exames anteriores, mostra uma redução das lesões do parênquima pulmonar, aparente falha de enchimento nas artérias pulmonares à direita, que podem representar tromboembolismo crônico, e redução do derrame pleural à esquerda. O senhor tinha dito, né? Que evidenciava a doença pleural. O que tinha doença pleural. Agora, tem as imagens, não? Não, porque ele fez no Valdemar. Só mandaram... Só tem as imagens do CAT e do ECO que ele fez aqui. Esses também foram os exames de controle que ele tinha feito no Valdemar, que ele passou um mês lá internado, né? Que mostra que ele tem uma função renal normal, eletrólitos dentro da normalidade, o hemograma também normal, curva de PCR, nenhuma alteração significativa. A creatinina dele, às vezes, fica em torno de 1, 0,9, 1,3. Tem os exames novos aqui. Esse exame também aqui foi realizado no hospital, né, que é o ultrassom Doppler das carótidas, já pensando em ele fazer a cirurgia de revascularização miocárdica, que mostra achados de ateromatose carotídea vertebral bilateralmente sem sinais de estenose hemodinamicamente significativa. E foi solicitado também a espirometria para ele, para avaliar a capacidade pulmonar, para ele ir para a cirurgia de revascularização, que na espirometria ele mostrou que tem um índice de tifenol um pouco baixo, evidenciando um leve distúrbio obstrutivo, né? Que poderia ser indicativo, o Dr. Ricardo até falou, dele perguntou se ele foi tabagista, se ele era asmático, mas ele não tem nada disso, né? E que a ICC e o TEP crônico provavelmente poderiam causar nele era um distúrbio restritivo, mas que esse leve distúrbio obstrutivo não contraindicaria a cirurgia de revascularização miocárdica. No máximo que ele disse dá um broncodilatador. Esse aqui já foram os exames que ele fez aqui na admissão, que também mostra ali que ele tem uma função renal dentro da normalidade. Creatina de 1,2, 1,3, 1, ele já tem 74 anos, né? Os eletrólitos dentro da normalidade e um hemograma também sem alterações significativas. Antes de mostrar aqui o ECO, quero parabenizar a Juliana pela apresentação muito segura, nota que ela estudou. E o pessoal da Universidade Estadual do Maranhão, né, você é de lá? Sempre se notabiliza por serem muito bons internos. Além disso, você tem didática também na apresentação. Parabéns. Então, aqui é uma janela para externar, um corte longitudinal do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito está aqui em cima. Aqui está o transdutor, a câmara cardíaca mais posterior que o átrio esquerdo. Medida... Essas duas medidas aqui são da aorta, 32 e 30 milímetros. Não sei se na próxima tem a medida do átrio esquerdo. Pode passar. A medida do átrio esquerdo aumentado, 45 milímetros. Parece um aumento leve, até ver o volume. Esse aqui é o aspecto da válvula mitral ao modo M. A válvula mitral tem uma baixa. Esse aqui é o folheto anterior e esse é o folheto posterior. O folheto anterior, que deveria ter uma excursão com maior amplitude, a amplitude da excursão está diminuída, levando ao aumento da distância desse ponto aqui ao septo. Isso aqui é o que se chama
é sinal do pinheiro tombado, quando só existia modo M, não existia bidimensional. Isso aqui era um indício de miocardiopatia dilatada, que ao invés de haver uma ampla excursão com onda E subindo e onda A aqui, há uma tendência a um aplanamento dessa estrutura. Aqui já é o estudo dos fluxos pelo sistema Doppler, pelo Doppler colorido, mostrando que existe um refluxo mitral. O fluxo que se aproxima do transdutor é vermelho, e o que se afasta é azul, e essa mistura de cores aqui, esse mosaico de cores também acontece quando existe um fluxo de velocidade aumentada, que é o que acontece nos fluxos regurgitantes. Então, insuficiência mitral, talvez de grau moderado a severo. Tinha sopro, não escuta? Ventrículo esquerdo aqui em diástole com 66 milímetros, aumento moderado do ventrículo esquerdo. E aqui as outras, foi medido de novo aqui, o ventrículo esquerdo aqui mediu 75 milímetros em diástole, o que é um aumento significativo do seu diâmetro, com espessura do septo de 9 milímetros e da parede posterior de 9 milímetros, espessura do miocárdio normal, diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo de 58. Então, a gente faz 75 menos 58 sobre 75, a gente vai ter a fração de encurtamento, que é esse ΔD, que dá 22%. E se a gente fizer um cálculo análogo para os volumes, volume diastólico menos volume sistólico sobre volume diastólico, a gente vai ter a fração de ejeção, dá 43%, normal é acima de 55, 56. Então, déficit contrátil moderado com significativo aumento do ventrículo esquerdo. O fluxo mitral, isso aqui é onda E do enchimento ventricular rápido, aqui é onda A da contração atrial. O normal é que a onda E seja maior do que a onda A, mas não tão maior assim, dá quase 3 vezes aqui. Então isso aqui significa uma disfunção diastólica avançada, de grau 3. Então, além de disfunção sistólica moderada, tem disfunção diastólica também. Essa aqui é uma janela apical no corte de 4 câmaras. O transdutor está encostado no ictus cordis, portanto, essa câmara que está encostada no transdutor ventrículo esquerdo. Essa é a válvula mitral, esse é o átrio esquerdo, septo interatrial, átrio direito, válvula tricúspide e ventrículo direito. As câmaras esquerdas estão à direita e vice-versa, os átrios estão embaixo e os ventrículos estão em cima, mostrando de novo o refluxo mitral de grau moderado a importante. Existe também um pequeno refluxo aórtico, caracterizado por esse sinal aqui para cima da linha de base. Através do refluxo tricúspide, é possível se estimar a pressão sistólica em artéria pulmonar. Então o sangue volta aqui do átrio direito para o ventrículo, o sangue volta do ventrículo direito para o átrio direito com essa velocidade, o que dá esse gradiente de 34. Então deve somar uns 10 milímetros de mercúrio, deve dar uns 44 milímetros de mercúrio de pressão sistólica estimada em artéria pulmonar. Aqui já mediu mais 43, já mediu maior. De novo refluxo mitral. Tem imagem dinâmica também? Janela parasternal, corte longitudinal do ventrículo esquerdo, onde a gente observa aqui o refluxo mitral, um jato central. Pode passar. Janela apical, corte de 4 câmaras, mostrando átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, o refluxo mitral. Na conclusão do eco transtorácico, veio a ausência de massas ou vegetações intracavitárias, um ventrículo esquerdo com dilatação importante, função sistólica do ventrículo esquerdo com importante comprometimento, insuficiência tricúspide de grau leve, aumento importante do volume do átrio esquerdo, aumento das dimensões do átrio direito, alteração na cinética segmentar do ventrículo esquerdo, uma deficiência de complacência do VE, disfunção diastólica tipo 3, o ventrículo direito apresenta boa contratilidade de dimensões normais, um refluxo mitral importante, jato central e hipertensão pulmonar leve. Bem, aqui você vê o catéter, uma coronariografia por técnica de punção de artéria femoral, o catéter no ósteo da coronária esquerda, opacificando um tronco curto, bifurcado, em circunflexa, que corre pelo sulco AV. Esse ramo aqui parece ser um primeiro marginal, talvez, vamos ver em outra projeção. Tem lesão grave proximal, uma lesão de grande, moderada importância. Aqui a descendente anterior, uma lesão em torno de 30 a 40% proximal, seguido de uma lesão grave e uma ectasia logo em seguida. Aqui numa projeção Spider View, você vê a circunflexa, o tronco curto, a circunflexa, o ramo diagonal, parece até um diagonalis, né? Uma lesão grave proximal e uma lesão grave também proximal da descendente anterior.
Aqui numa projeção cranial esquerda, você vê o tronco, a circunflexa indo em direção à coluna e a descendente anterior paralela à coluna. Não consegue se visualizar direito a lesão grave proximal de DA nessa projeção. Uma lesão moderada segmentar no terço médio da DA, mas uma DA com um leito nativo bom, leito distal bom. Aqui numa projeção cranial pura, a lesão moderada parece ser mais grave aqui no terço médio da DA. Existe uma lesão grave proximal da DA, que foi vista em outra projeção, e essa lesão, que a meu ver também é grave no terço médio da DA. Aqui é a lesão grave da descendente anterior e o diagonal com a lesão grave proximal. Coronária direita, ocluída. É uma coronária direita dominante. Só voltar na coronária esquerda, não vi colateral da... Não parece haver colateral da esquerda para a direita. Talvez justifique essa insuficiência mitral ou mesmo a dilatação do ventrículo esquerdo. Mas a coronária direita ocluída, praticamente sem colateral. Então eu daria como laudo uma doença coronariana triarterial envolvendo o terço proximal e médio de DA e um primeiro ramo diagonal de moderada importância, que seriam os eventuais sítios revascularizáveis. Seria até biarterial, porque a circunflexa não estaria comprometida, mas é uma circunflexa pequena. Não foi feita ventriculografia. Não. Eu acho que é mais esse ramo aqui que sai da DA, mas ele tem uma topografia de um marginal. Mas ele sai da DA. Ele tem uma topografia aqui de um marginalis, de um ramo intermédio, mas ele sai da DA. Então seria no território da marginal. Então seria a DA, a circunflexa mesmo não tem lesão, e essa circunflexa, se tivesse, seria de difícil revascularização cirúrgica. Então aqui o que teoricamente tem para revascularizar seria esse território e o terço proximal e talvez o médio de DA, né? DA e essa diagonal, digamos assim, e a questão da mitral, né? Então, paciente do sexo masculino, 76 anos, com uma história de dispneia há algum tempo. Numa investigação prévia foi visto que ele tem tromboembolismo pulmonar de repetição e tem doença coronariana atingindo 2 vasos, ou doença coronariana grave, e ainda uma insuficiência mitral severa, que possivelmente é de etiologia isquêmica. É um caso difícil, um paciente que já teve vários episódios de tromboembolismo pulmonar de repetição, onera o prognóstico da cirurgia, que eu acho que seria o melhor procedimento para ele. Seria fazer uma cirurgia, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, com enxerto para descendente anterior e para essa diagonalis, e tentar uma plástica da válvula mitral, se não for possível, a troca da válvula mitral. Mas eu acho que procedimento de risco alto. Bem, Eu pedi para trazer esse caso para a sessão, até porque realmente é um caso que a gente fica na dúvida. O paciente teve angina, né? Ele teve um síndrome coronariana aguda sem supra há pouco tempo, mas quando a gente vai ver as comorbidades, né? O paciente que tem uma história de TEP crônico, tem hipertensão pulmonar, pressão da pulmonar de 46, não sei se pelo TEP ou pela insuficiência mitral. Tem uma fração de ejeção de 26%, já chama a atenção pela dilatação do ventrículo esquerdo, que é 58 de diâmetro sistólico do VE por 75 diastólico. O átrio esquerdo também é aumentado, 45, né? É triarterial. Então, assim, se fosse para pegar só pela... quando eu coloco ele no Euroscore, dá uma mortalidade predita de 45%. Né? Levando em conta a hipertensão pulmonar, a disfunção do VE, ser 2 cirurgias, né, troca valvar e revascularização, e mesmo sem levar em conta esse distúrbio obstrutivo que ele tem, respiratório, visto pela espirometria, que eu não classifiquei isso como um DPLC, porque se for, dá mais do que isso.
o Euroscore. Então, assim, ao meu ver, a gente vê que é um paciente revascularizável. Eu não sei se vale a pena correr o risco ao qual ele vai estar submetido em ter que fazer uma cirurgia dessa. Inclusive, em relação à cirurgia da válvula mitral, por ele ter esse VE de diâmetro sistólico de 55, isso aí já a maioria dos guidelines é uma classificação 2B, né? Ou seja, a minoria das pessoas concordariam que ele deveria trocar essa válvula. Ele só tem indicação de tratar essa válvula se for fazer a cirurgia, né? Assim, e olhe lá, né? E olhe lá, na verdade, o que a gente tem que ver assim. Primeiro, eu acho que precisa de mais informação, né? Assim, o CAT, Ronaldo, parece que as artérias não batem, o que é um sinal ruim, né? Tem a cinesia no eco, que sugere que você pode ter fibrose. Se você olhar o eletro não progride na parede anterior inteira e ele diminui a amplitude em V5 e V6, o que sugere uma extensa área de fibrose na parede anterior. Esse doente eu acho que precisa de uma ressonância, Neyberg, para avaliar a viabilidade, porque se essa parede anterior, primeiro para ver se tem aneurisma lá, você pode se surpreender. Segundo, se essa artéria for se essa parede anterior for toda inviável, o custo-benefício dessa cirurgia é muito baixo. Quer dizer, o tratamento da válvula mitral é discutível, revascularizar uma DA que é questionável. Aí eu fico na dúvida, Ronaldo, se eu não colocaria 2 stents. Assim, se for para pensar em botar um stent na DA e uma naquela diagonalis ou diagonal, e discutir a evolução desse paciente posteriormente noutra perspectiva, porque o benefício é muito baixo. O que a gente vê, né, nessa circunstância, ele se aplica ao subgrupo do estudo em disfunção severa com Revas, que parece o subgrupo que não se beneficiou, né? Que quando você botou em revascularização, a gente vê isso, né? Tem um subgrupo que melhora muito e tem um subgrupo, a gente não usa, o eletrocardiograma é falho na avaliação de viabilidade, mas na prática o que a gente vê, quando esse R não cresce muito e amputa em V5 e V6, porque a área de fibrose é grande, eu acho que esse doente mereceria uma ressonância cardíaca para a gente decidir isso. Se tiver uma extensa área fibrótica na parede anterior, o benefício dessa cirurgia é baixo. Talvez eu simplesmente tratar só a CX, ou a DA e a CX, e visse como é que ia ser a evolução. A DA é aquela marginal percutâneo. Tá. Bom. Qual que é o seu? Pode fazer. Então, Bom, então assim, a minha sensação clínica é que não é viável, com mortalidade alta, o que eu faria, Ronaldo? Dilataria a DA e aquela diagonalis e reavaliaria esse doente em 3 meses. Né? É um doente com 76 anos, para nossa realidade, com esse nível de complicação, está fora de indicação de transplante, né? Embora não seja um limite muito óbvio, né? Está fora da indicação de transplante. Esse doente sem assistência circulatória pós-operatório, você trocar a mitral desse doente no nosso meio com disfunção severa, com diâmetro sistólico de 58, é quase igual a óbito. Né? Então, esse é um doente magro, né? Ele é desnutrido, é um doente com ciência cardíaca crônica, ele não é um doente agudo, a gente vê ele na enfermaria, ele é muito emagrecido. Eu sou da teoria assim, que aqui eu acho que devia, se não deve fazer ressonância, a gente fala com o Ricardo, eu trataria a circunflexo e a DA, Ronaldo. O que você acha? Eu acho que é possível ser feito, mas a indicação está muito mais pela facilidade e baixo índice de complicação do procedimento do que um eventual confiança no benefício do procedimento. Então, você tem um procedimento até mesmo relativo a
Ah, não tem ressonância, não dá para fazer cintilografia. Faz o stent sem nem saber se tem viabilidade, pela facilidade, entendeu? Do que propriamente pelo benefício. Um paciente que tem muita comorbidade, que tratar aquela marginal ali, eventualmente ADA, como você falou, uma parede anterior parece parada, é um benefício mesmo só no sentido de fazer alguma coisa e ver se ele não piora, ver se mais do ponto de vista técnico é possível. O ideal é realmente que tivesse talvez o ecoestresse vendo algum tipo de... Ah, é? Ah, sim. Ah. Eu pensei, apesar de que assim, do mesmo jeito que não, assim, saindo da seara científica, mas do mesmo jeito que assim, a ressonância tem, mas está faltando, nós estamos sem seringa manômetro também para implantar os stents. Então está faltando seringa manômetro. Nós estamos sem colocar. Tá num processo licitatório urgente. Pós-Semana Santa. Pós-Semana Santa. Com espírito limpo, depois de ter passado pelo confessionário, espírito limpo, temos que começar a carregar o espírito de novo. Eu tô brincando, mas assim, ó, eu acho o seguinte: se der para avaliar a viabilidade, é evidente, assim, se eu tivesse uma área, na ressonância da parede, uma área de fibrose extensíssima com a parede, eu vou ser sério, não faria nada. Eu acho que o benefício era muito baixo. Se eu não tiver como ver de jeito nenhum, dada a baixa taxa de complicação e o benefício, e na verdade a resposta, embora tenha um índice preditivo muito alto, a melhor resposta de dizer se tem ou não viabilidade é revascularizar, né? Assim, então, é muito difícil, porque tem muita área fibrótica e é mais CC, sintoma é mais CC do que dor. Né? Só uma dúvida, como é que tem Doppler nas pernas? Hã? Eu acho que tinha que ter um Doppler das pernas desse doente, porque, vou ser bem honesto, esse doente, ele tem quanto tempo de embolia, de evolução? Agosto, nós estamos com quanto tempo? 8 meses. Aí assim, se tivesse sinal de trombo nas pernas, eu botava um fio de cava e não anticoagulava esse doente no pós-operatório. Simplesmente. Né, assim, eu ia correr isso. Pós-angioplastia. Né? É porque, assim, existe muita dúvida na literatura. Primeiro, tripla anticoagulação no nosso meio dupla antiagregação, mas anticoagulação no nosso meio é muito ruim, não. O Marevan e clopidogrel pode ser uma saída, mas mesmo isso, rapaz, só Marevan sozinho eu já acho. Mas no nosso meio, você tem que ver uma condição social do doente, pra gente ver, para saber te responder isso direito. O aspecto é que existe muita dúvida na literatura de anticoagulação. Esse doente não tem hipercoagulabilidade de base, a hipercoagulabilidade dele é ICC, que é fator trombogênico, né? Então, a tendência desse doente para mim, assim, primeiro, ele é muito emagrecido. Só fazer um screening para doença neoplásica para ele não ser surpreendido. Porque nessa faixa etária, com trombose venosa, mesmo tendo ICC como fator de risco, eu faria um screening para doença neoplásica para a gente não ser surpreendido. Eu já vi algumas vezes. Meses depois, o doente revasculariza e aparece com a doença neoplásica grave. Primeira coisa. Segundo, em não tendo isso e tendo sinal de trombo femoral, a minha tendência é botar o fio de cava e deixar só com dupla antiagregação. Ponto. Por quê? Porque a literatura tem um pouco de dúvida se anticoagula 6 meses, 1 ano, 2 anos. Indivíduos que têm fator de risco não retirável, que é o caso da ICC. Era mais nesse aspecto. Embora tenha uma recidiva de 30% a 40% com filtro, eu acho que é menos mal do que talvez no nosso meio fazer clopidogrel com Marevan. Bom, vamos fazer assim. Se não der para fazer
se não deve fazer ressonância, se não deve fazer nenhum método para analisar a viabilidade, faz extrese, né? Se extrese, esse não teve dor? Quando? Teve lá no Valdemar, que ele teve uma dor de espiné, não foi? Dor mal definida. Faz um extrese. Se o extrese não for viável, tratamento clínico. Se tiver área de viabilidade ou isquemia, trata a área isquêmica e acabou. Isso. Se ele aguentar com o problema, eu aproveito e faz um Doppler de membro inferior para ver se tem trombo. Ok? Terminou? Terminando.